Oi gente, aqui é a Ju da 10 Crochê e hoje é dia de passo a passo completo dessa belíssima bolsa de crochê, a Bag Tulipa. Uma bolsa fácil e rápida de fazer. E olha só o resultado, a bolsa ficou super charmosa, né? Se você puder, já deixa aqui o seu like e um comentário, isso faz o YouTube entregar mais os vídeos e me ajuda bastante. Vou ficar muito grata a você por isso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Eu utilizei fio 100% poliéster, 4 milímetros de espessura aqui nessa cor linho, aproximadamente 300 metros. E um pouquinho do verde e um pouquinho do rosa, que foram as duas cores que eu escolhi para fazer a tulipa. Agulha 4 milímetros, botão imantado, argolas articuladas e corrente de metal. Você encontra o link de todos os materiais na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. De medida, aqui no topo, aproximadamente 30 centímetros, de altura, aproximadamente 25 centímetros. Gente, tudo bem? Antes de começar a aula, eu vim aqui te dar um recado para te dizer que todas essas aulas agora estão disponíveis avulsas por R$ 14,97 e alguns combos com desconto. Todas as aulas são na plataforma Hotmart, o acesso é vitalício e o suporte é comigo durante 6 meses. O link para você saber mais está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora bora para a aula. Vamos começar com uma laçada inicial e 25 correntinhas. 25 correntinhas ficou aqui com 20 centímetros de cordão. Primeira carreira vai ser feita aqui atrás do cordão de correntinhas, nessas laçadinhas, nesses gominhos que temos aqui atrás. A gente pula o primeiro, que está aqui embaixo, do fio do novelo, e vem no segundo. E eu vou fazer aqui ponto baixo. Até o final, são 24 pontos baixos. Finalizei a primeira carreira, no final eu faço uma corrente, viro o trabalho. Segunda carreira, pulo a correntinha que fiz para virar, venho no primeiro ponto, normalmente, e sigo trabalhando com pontos baixos. Aqui, nós vamos fazer uma base de ponto baixo vai e vem, mantendo 24 pontos em todas as carreiras da base. No final da carreira, a gente faz aquela corrente para poder virar o trabalho. E essa corrente a gente sempre pula, igual eu mostrei aqui agora no início, ok? Eu vou fazer um total de 10 carreiras. Completei as 10 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até o momento, a base está com 22 centímetros por 9. Vamos agora trabalhar aqui, aqui, até aqui. Então, terminou o último ponto da 10ª carreira, alarga aqui um pouquinho, faz uma correntinha e no mesmo lugar, nesse mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto, no mesmo lugar. Só que agora, nessa direção aqui. Agora, eu vou trabalhar 7 pontos. Observa essa, como se fosse uma linha divisória, né? Entre essa carreira e essa aqui, ó. No final dela, você tem essa laçadinha, certo? Se você levantar, você vê que você tem uma para trás, ó. Eu vou entrar aqui, ok? Deixando uma laçadinha aqui para baixo. Vou pegar essas duas apenas. Aqui também é outra linhazinha divisória como essa, né? Aqui, ó, é a mesma coisa, ó. Cheguei aqui em cima, vou pegar essas duas. E o outro lugar que faremos pontos é seguindo essa fileira aqui, ó. Tá vendo esses gominhos aqui? Vem seguindo, e aqui no final, entre o penúltimo e o último, é onde eu vou entrar, bem aqui, ó. Ó, vem seguindo aqui, entrei aqui. Então, o primeiro é aqui embaixo dessas duas laçadinhas. O segundo é embaixo desse gominho. E depois repete.
3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos. Agora, vamos fazer a quina aqui, ó. Eu faço um ponto nessa direção ainda, alargo um pouquinho, faz uma corrente, e no mesmo lugar eu faço outro ponto, agora nessa direção. E vou seguir trabalhando aqui agora, entrando com a minha agulha entre esses gominhos aqui, ó. Vou seguir igual eu fiz aqui. Eu vou vir aqui, 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 aqui. Tudo bem? São 22 pontos até a próxima quina. Completei os 22 pontos, o 22º é aqui, ó. E no lado, aqui, já é a minha próxima quina. Eu faço um ponto baixo, ainda nessa direção, alargo um pouquinho, faz uma corrente, e no mesmo lugar eu faço outro ponto baixo, agora na direção, agora nessa direção aqui. Agora, vou trabalhar 7 pontos antes da quina e igual foi desse lado. E a gente já pode vir arrematando esse fiozinho, né? Crochetando em cima dele. Os pontos serão bem parecidos, a localização deles. Olha só, vem seguindo essa linha divisória e aqui no final eu vou entrar aqui. Bem no finalzinho dela. Ó, bem no finalzinho dela, vou entrar. E seguindo essa fileira de gominhos, eu chego aqui em cima, eu tenho duas perninhas aqui, ó. Vou passar a minha agulha por baixo delas duas. Vai ficar uma aqui para baixo. Primeiro é na direção dessa linha divisória. Eu entro aqui no final. O segundo é na direção aqui do gominho. Eu pego as duas laçadinhas aqui em cima. E esse fiozinho a gente está arrematando um pouco. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos, cheguei na quina, é o último ponto que a gente vai fazer e vai ser aonde? Exatamente no mesmo lugar que eu fiz o primeiro ponto aqui da minha última carreira da base, ó, aqui. Encerrando assim a nossa base. Agora, estamos aqui com 24 centímetros por 10. Agora, nós vamos subir, já vamos começar a subir a nossa peça direto aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um fechamentinho para poder subir. Minha agulha vai vir de trás para frente aqui no primeiro ponto aqui da última carreira, aqui desse lado. Essa laçadinha eu coloco aqui na agulha e puxo ela para trás. Assim. E aí, nós vamos subir assim, ok? E a primeira carreira será feita inteira na laçada de trás, para ficar aqui, né, uma linhazinha dividindo a base da subida da peça. Então, aqui no meu fechamento, eu vou passar a minha agulha apenas por uma das laçadas.
Porque são duas, né? Olha só, são duas. Eu vou pegar só uma e deixar a outra aparecendo, ok? Aí volto aqui, ó. Puxo o fio do novelo para ajustar. Ajustou? Laça, traz o fio para frente e fecha o primeiro ponto. Agora, vamos trabalhar a primeira carreira inteira, como eu falei, na laçada de trás. E vamos aproveitar e pegar este gominho que está bem do lado, ó. Eu entro aqui na laçada de trás e aí do ladinho dele tem um gominho, tá vendo? Vou pegar os dois aqui, aonde tiver. Nas correntinhas que colocamos nas quinas não tem, né? Mas todos os outros pontos terão. A gente trabalha pegando os dois para ficar mais estruturadinho. Então, entro aqui no próximo ponto, na laçada de trás, e pego também o gominho. Peguei, vou laçar o fio agora, né, para fazer o ponto baixo. E aqui a gente vai fazer um pouco diferente, porque queremos pontos baixos em X. Então, qual é o movimento normal? O normal é a gente entrar com a agulha assim, né, por baixo e depois por cima do fio para trazer, certo? E fazer o ponto baixo. Vamos laçar o fio com a nossa agulha direto por cima dele, assim, ó, apenas isso aqui. Assim, somente. Dá a altura e fecha o ponto. Isso faz o ponto ficar cruzadinho. E aí o efeito final é o efeito de X, quando a gente tem já um bocado de ponto para ver, né? Aqui o primeiro ainda não dá para observar muito bem, mas vamos seguir. Eu venho no próximo ponto, na laçada de trás, e pego também o gominho. Agora eu vou laçar o fio. Ao invés de vir por baixo e depois enganchar por cima, que é o normal, eu só venho por cima direto, assim. E trago. Quando você trouxer, você vai ver que tem um pouco mais de resistência para trazer o fio, tá? Mas cuida para dar a altura do ponto, tudo bem? Para não apertar a sua primeira carreira e nem nenhuma das outras. Então, trouxe, deu altura, laça e fecha o ponto baixo. E assim, eu vou dar a volta completa, desse jeitinho. Ao todo, aqui nós teremos 70 pontos baixos. Eu já fiz 4, eu vou continuar até o final, serão 70. Finalizei a primeira carreira inteira com 70 pontos baixos em X. Olha só como ele fica um pouquinho diferente, né? O efeito no final fica muito bonito. Aí agora, antes de seguir, a gente pode arrematar esse fio, né? Agora, a gente pode arrumar a peça, subindo aqui a primeira carreira. E vamos fazer o fechamento, que vai ser o mesmo fechamento até o final. É aquele fechamento bem simples, inclusive. A gente vem com a agulha de trás para frente aqui no topo do primeiro ponto, bem aqui, ó, no primeiro ponto. Essa laçada eu coloco aqui na minha agulha para puxar para trás. Não precisa puxar muito, tá? Puxa um pouquinho, né? Só o suficiente para fechar. Agora, entro com a minha agulha embaixo da laçada que eu trouxe para trás. Pega ela completamente, ó. E volta aqui, né? Puxo o fio do novelo para ajustar.
Ajustou? Laça o fio e traz. Dá a altura e fecha o primeiro ponto da segunda carreira. E vamos seguir trabalhando com o nosso ponto baixo em X. Venho no ponto seguinte. Minha agulha vem direto em cima do fio para poder laçar e trazer para frente. Dou altura e fecho o ponto baixo. É apenas isso, ok? Agora eu vou só subir, seguir subindo desse jeito, fazendo 70 pontos em todas as carreiras. Esse ponto baixo em X. Cuida para dar altura, ok? Para não ficar repuxando a sua peça. E os fechamentos serão exatamente como esse que a gente fez agora. Essa daqui é a segunda carreira, certo? E eu vou até a 22ª. Subi aqui 22 carreiras. Olha só o efeito do ponto, é muito bonito, né? 21, ó, 21 centímetros praticamente, né? Então, depois do último ponto, a gente pode cortar o fio, puxar tudo. Agora, para arrematar, nós vamos pular o primeiro ponto. Geralmente, a gente entra aqui, né? Vamos pular esse primeiro ponto e arrematar aqui, no segundo. Ou seja, vou esconder com o arremate o primeiro ponto. Então, entrei aqui no segundo, puxa e volta para dentro do último. Assim, ok? Esse fio aqui a gente pode esconder aqui dentro. Depois é só cortar mais rentinho e arrematar. Agora nós vamos começar a fazer a tulipa com o fio verde. Vou utilizar esse fio verde. E você observou que nós pulamos um ponto aqui no arremate, certo? Então, de 70, agora nós temos 69 pontos, porque a gente comeu o primeiro. Lembra que no arremate nós fizemos em cima? Então, são 69, tá? Vou colocar uma laçada inicial na minha agulha e entrar em qualquer ponto. Eu sempre gosto de começar em alguma lateral, né? Então, vou entrar em algum ponto aqui, né, da lateral. Qualquer um. Laço o fio, faz um ponto baixo e depois uma correntinha. Esse aqui vai ser a simulação do primeiro ponto alto, tudo bem? Depois, alarga um pouquinho aqui, faz outra correntinha e no mesmo ponto, aqui no primeiro, eu coloco outro ponto alto. Assim. Pulo os dois pontos seguintes, pulo esse, e no terceiro, eu faço um ponto alto. Fiz o ponto alto, alarga um pouquinho, faz uma correntinha e no mesmo lugar, outro ponto alto. Já temos duas. Esse é o padrão. Pulo 2 e no terceiro eu faço um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. Esse é o padrão. Vou seguir dando a volta desse jeitinho.
Dei a volta completa e aí estou chegando aqui no final. E aqui, quando você for fazer a última tulipa, você vai ver que vai sobrar exatamente 2 pontos depois, de acordo com o nosso padrão. Ao todo, fizemos 23 tulipas, ok? 23. Aqui a gente já pode cortar o fio, puxa tudo, entro com a agulha aqui no topo do primeiro ponto. E volto para dentro do último ponto. Tá tudo arrematadinho. Agora, nós vamos fazer a florzinha da tulipa. Vou utilizar esse fio rosa. Coloco uma laçada inicial na sua agulha. Vamos trabalhar o ponto da tulipa aqui, nesse espaço entre os 2 pontos altos que fizemos na carreira anterior, bem no meio, ó. Aqui. Então, entro aqui no primeiro, laço o fio e trago e faço um ponto baixo, depois uma correntinha. Esse, então, vai ser a representação do primeiro ponto alto da tulipa e, ao todo, serão 5. Então, esse sendo o primeiro, faltam 4, certo? Vou fazer mais 4 pontos altos aqui dentro. O que a gente está fazendo aqui é o ponto pipoca. Fiz 4 pontos altos e tem a nossa representação do primeiro, totalizando 5. Agora, largo aqui essa laçadinha, tiro a agulha, conto 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Entro aqui no quinto. Vai ficar um pontinho aqui, tá? Volto com essa laçada para minha agulha e vou trazer ela aqui para frente. Trago ela aqui para frente, puxo o fio do novelo para ajustar, para ficar mais fechadinho, e depois eu subo 3 correntinhas. Fiz a primeira tulipa, vamos para a próxima. Trabalho aqui dentro desse vão, entre esses 2 pontos altos, e faço aqui dentro 5 pontos altos. Fiz os 5 pontos, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui no topo do quinto, eu entro com a minha agulha. Você pode contar aqui, né? 1, 2, 3, 4 e 5, entro no topo. Ou conta aqui em cima, 1, 2, 3, 4 e 5. Entrei, volto com essa laçada para a agulha e trago ela aqui para frente. Trouxe, puxa aqui o fio do novelo para apertar aqui e aí o ponto vem para frente, né? O ponto se projeta para frente. E depois eu subo 3 correntinhas. Cinco pontos altos, entro no topo do quinto ponto, 1, 2, 3, 4 e 5,
Volto com essa laçada para a agulha e trago ela aqui para frente. Trouxe para frente, eu puxo o fio do novelo para fechar o ponto e projetar ele para fora. Depois, eu subo 3 correntinhas. Tudo bem? Vou dar a volta completa desse jeito. Dei a volta completa, ó, e cheguei aqui, né? No final, tô fazendo a última tulipa. Faço as 3 correntinhas. Podemos encerrar já. Cortar o fio, puxar tudo. Vou entrar com a minha agulha nesse primeiro pontinho aqui, bem do lado da laçada inicial. E volto para dentro da última correntinha. Depois a gente ajusta assim, ó. E temos esses 2 fios para arrematar aqui dentro. Arrematei e costurei já um botão imantado. Agora vamos fazer as alças. A alça eu começo com uma laçada inicial e 7 correntinhas. Venho com a minha agulha na primeira correntinha que eu fiz, na primeira, laço o fio do novelo e passo ele por essas 2 laçadinhas, ó, fazendo um ponto, assim. A partir de agora, a gente vai trabalhar em espiral. E sempre no ponto do lado do que eu acabei de fazer. Então, acabei de trabalhar aqui, agora eu venho na laçada do lado. Laço o fio, trago por dentro das 2. Acabei de trabalhar aqui, agora venho no lado. Pegando só uma laçada. Trabalhei aqui, agora trabalho do lado. Dei a volta completa, cheguei aqui no início, né, onde está a laçada inicial. Eu vou trazer esse fio aqui para dentro. Então, eu vou entrar aqui em qualquer ponto, tá? Entra aqui com a sua agulha e traz. Que aí a gente vai crochetando agora e ele vai já sendo arrematado. Ok? Volta aqui, ó. E segue, ó. Trabalhei aqui, venho do lado. E sigo dessa forma trabalhando em espiral até alcançar 30 centímetros de alça. (30 centímetros de alça, eu já até cortei o fio. Vou fazer mais um pontinho. Puxa tudo e vamos arrematar esse fiozinho aqui. Peguei aqui corrente dessas que a gente compra avulsa e separei uns 16 centímetros, olha só. Cada elinho desse tem 1 centímetro e eu tenho 16 elos.
Coloquei argolas articuladas em cada ponta e vou prender aqui na minha alça. Então, ao todo, a alça reta assim, né? De uma ponta a outra, ela tem aproximadamente 74 centímetros. Tirei as argolas aqui da ponta porque é mais fácil de prender sem a alça, né? E aí, eu deixei a minha bolsa com a lateral bem retinha para eu poder achar um centro. E nesse centro eu vou prender a argola, eu vou passar ela aqui em 3 pontos. Depois de passar a argola, vou girar a abertura dela para dentro da bolsa, porque eu quero prender a alça por dentro da peça, ok? E pronto, terminamos a bag tulip. Eu espero muito que você tenha gostado de mais um vídeo que eu trouxe aqui no canal. Não vá embora antes de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma próxima aula. A gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? Beijo, tchau!